Fala galera, tudo bem com vocês? Queria trazer um conteúdo bem interessante aqui, porque tem muitas pessoas que me perguntam quanto tempo descansar entre séries, né? E é um assunto bem discutido e a gente vê muito conteúdo no Instagram, no YouTube, no TikTok sobre este tema. Então eu queria trazer para vocês uma visão profissional, prática e teórica. O que significa isso? Então a gente vai usar estudos como base, porém a gente vai também usar como base a parte prática, que é muito importante. Então esse vídeo serve para você que é praticante de musculação apenas e para você que também trabalha com musculação, talvez esteja começando ou talvez precise de uma opinião profissional baseada, claro, em teoria e prática para que você consiga raciocinar melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Já mudei de lugar aqui, mas vamos lá então. Primeiro, a resposta que a gente tem é que não existe um tempo de descanso ideal entre séries, tá? Isso vai depender de alguns fatores que eu vou trazer para vocês nos próximos slides, tá bom? Um dos fatores que influencia no tempo de descanso entre séries é o músculo que está sendo trabalhado. Vamos entender aqui. O deltoide lateral é um músculo menor do que o peitoral, certo? Vocês perceberem pela área aqui, ó, do deltoide lateral, ó. Olha, observa nesse boneco aqui. É uma área muito menor do que a do peitoral. Então, logo, o raciocínio que a gente usa aqui é o quê? Peitoral precisa de mais tempo de descanso do que o deltoide lateral. Então, de repente, eu estou fazendo um exercício de peito. Vou usar exemplo, tá? Nunca usem isso como regra. 2 minutos de descanso. Depois eu vou fazer um exercício de elevação lateral. Vou usar quanto de tempo de descanso? 1 minuto, tá? Mas tem outra forma de raciocinar também. Vou mostrar para vocês que não existe uma regra. Existem raciocínios e mesmo assim os raciocínios não são únicos. O outro raciocínio é o seguinte: a gente tem o deltoide lateral, que é um músculo que tem uma área menor, e o peitoral tem uma área maior. Porém, no deltoide lateral, eu vou trabalhar com menos peso. E no peitoral, eu vou trabalhar com mais peso. Então, quer dizer o seguinte: se eu vou trabalhar com mais peso no peitoral, significa que talvez eu precise sim de mais descanso, mais uma vez. Só que olha só esse outro raciocínio. Como o deltoide lateral é menor, por mais que ele trabalhe com menos peso, esse peso é o suficiente para gerar o mesmo desgaste no músculo que é gerado no peitoral, tá? Então, por isso, pode ser que sim, eu possa usar um tempo de recuperação maior para fazer uma elevação lateral também, 2 minutos. Já usei 2 minutos, 2 minutos e meio, se eu vou fazer uma série de força, né? Depende muito do que tu tá pensando, né, em trabalhar neste período, neste momento, neste exercício, nesta série, né? Porque a gente sabe que a gente pode usar uma série de repente para força, uma série para resistência, né? Não existe regra, existem estratégias, tá? Outra coisa que influencia quando a gente vai escolher o tempo de descanso entre séries é o exercício, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. No exemplo anterior, eu citei dois músculos diferentes. Agora eu vou citar dois músculos iguais. Então, digamos que eu queira trabalhar o mesmo músculo. Será que eu uso sempre o mesmo tempo de descanso entre séries? Vejamos. No exercício cadeira extensora, eu vou praticamente isolar o meu quadríceps, né? Então é um exercício que a gente trabalha, né, com certeza, quadríceps de forma isolada. No agachamento, muitas das vezes eu quero trabalhar quadríceps também. Então, estou trabalhando os mesmos músculos, né? Com ênfase nos mesmos músculos. Porém, no agachamento livre, a gente sabe que a gente vai recrutar outros grupamentos, tais como glúteos, a própria panturrilha. Para quem nunca sentiu a panturrilha no agachamento, experimenta fazer uma série de 20 repetições. Pega o peso que tu faria 10 repetições e coloca 20% a menos de peso. E faz 20 repetições, vocês vão ver, faz 3 séries de 20 repetições. No outro dia vocês não vão nem andar, tá? Então no agachamento a gente trabalha paravertebrais, trabalha diretores da espinha, trabalha quadrado lombar, enfim, uma série de músculos. Então, se na cadeira extensora eu trabalho um músculo só, para quadríceps, querendo trabalhar o quadríceps, e no agachamento eu tenho muito mais músculos envolvidos, lógico que eu vou necessitar de mais descanso no exercício agachamento livre, tá? Então é uma lógica que a gente pode utilizar, uma forma de raciocínio, certo? Mas não quer dizer que seja o único raciocínio e que isso seja o correto. Simplesmente é uma condição que a gente pode impor dentro do treinamento, dependendo do período, enfim, do objetivo, que é o que eu vou explicar mais pra frente, certo? Então, provavelmente se eu for fazer um exercício isoladinho, eu consigo descansar um pouquinho menos, na verdade. Não quer dizer que eu precise disso. Pode ser que eu vou fazer uma cadeira extensora e descanso 2 minutos. Igual eu posso descansar no agachamento. Posso fazer um treino com descanso de 2 minutos em todos os exercícios, não tem problema. Mas
Dependendo do objetivo, das condições, da estratégia, tu pode também reduzir o tempo de descanso, tá? Antes da gente ir para a última e mais importante parte do vídeo, queria deixar um recadinho para quem é personal trainer e também para quem precisa de um treino bem estruturado. Primeiro, para você que é personal trainer e deseja trabalhar com consultoria online, mas não sabe como estruturar a sua, não sabe como entregar um trabalho organizado e profissional para os seus alunos, não sabe como divulgar e captar alunos também, recebendo mensagens no seu WhatsApp, no seu Instagram todos os dias, né? E principalmente você que não tem confiança de trabalhar com consultoria, você agora vai conseguir entregar um bom trabalho, ter confiança tanto para entregar esse trabalho e também para divulgar no seu Instagram, para ficar cada vez mais conhecido e trabalhar com cada vez mais alunos, explodindo e alavancando a sua carreira, tá? Eu lancei o curso de como estruturar a sua consultoria online, o link está na descrição, dá uma olhadinha ali, vale muito a pena, é um investimento que você vai fazer para a sua carreira, certo? E se você é homem ou mulher e precisa de um treino intenso e bem estruturado, no meu site, que está na descrição deste vídeo, você encontra protocolos prontos, masculino e feminino, com linhas de treino intensas e eficientes. Neste protocolo masculino, por exemplo, é um treino que trabalha os músculos do corpo todo e você vai conseguir definir e ficar mais denso, maior, mais estruturado, pois todos os músculos serão desenvolvidos. Adquirindo, você vai ter acesso a 5 tipos de planilhas, de pessoas que treinam de 2 a 6 vezes por semana. Então é só você escolher aquela planilha que está de acordo com as suas condições de frequência. Por exemplo, você treina 2 vezes por semana, adquirindo o produto, você vai ter acesso à planilha referente a treinos para 2 vezes na semana. Ou se você treina 5 vezes por semana, você vai ter uma planilha ali específica para quem treina 5 vezes por semana. Para mulheres também tem protocolos, como este aqui, que é o protocolo Glúteos On. Sim, é um protocolo que dá ênfase em glúteos, mas tem treinos para todos os grupamentos musculares. Para quadríceps, ombros, posteriores de coxa, porém o volume está maior para glúteos, justamente para quem tem dificuldade de melhorar essa região. E a mesma coisa do protocolo masculino. Você tem treinos para mulheres que treinam de 2 a 5 vezes, a 6 vezes por semana, desculpa. Então, se você treina 2 vezes por semana, adquire o produto, tem 5 planilhas lá, escolhe aquela que é para quem treina 2 vezes por semana. Se você treina 5, a mesma coisa, escolhe aquela que é para quem treina 5. Finalizando esse protocolo, você vai ter acesso também ao protocolo Glúteos On 2. Você vai precisar adquirir, é claro. Então este treino é uma progressão do protocolo Glúteos On 1, onde eu vario os exercícios, coloco métodos e aumento o nível de dificuldade do treino, para que você continue evoluindo e nunca entre em platô. E para você que é mulher e precisa melhorar os posteriores de coxa, né? Hoje em dia tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, justamente porque trabalham muito tempo sentadas ou realizam exercícios que não têm grande participação dos músculos posteriores da coxa, fazendo com que esses músculos fiquem menores com relação ao glúteo e quadríceps, gerando essa desproporção que hoje em dia está muito comum. Tem este protocolo aqui com ênfase em posteriores de coxa, mas não se preocupe, você vai melhorar glúteos, vai melhorar quadríceps, ombros, costas e tudo mais. Várias alunas que adquiriram ele melhoraram posteriores de coxa e glúteos juntos, porque a origem dos posteriores de coxa é justamente abaixo do glúteo, aqui no quadril. Então, quando eles crescem, empurram os glúteos para cima e assim os glúteos também melhoram. E da mesma forma que os outros treinos, tem planilhas ali para quem treina de 2 a 6 vezes por semana. Então é só escolher aquela que está de acordo com a sua frequência semanal e fazer acontecer. Agora vamos voltar ao conteúdo do vídeo. Outra coisa que influencia na hora da gente escolher o tempo de descanso entre séries do aluno, né, ou da gente mesmo, são as nossas condições do praticante. Ou seja, que condições são essas? Tempo para treinar, né? Então, eu tenho 1 hora para treinar. Se eu escolher descansar 2 minutos entre séries, eu vou ter condições de fazer menos exercícios do que eu teria descansando 1 minuto entre séries, 1 minuto e meio, tá? Então, como que eu defino isso? De repente, se eu sou um praticante que eu preciso de mais detalhamento muscular, eu preciso de uma variedade de exercícios maior, então eu escolho um tempo de descanso menor. Se eu sou um praticante que de repente não tenha tanta necessidade de variação de exercícios, eu posso escolher um tempo de descanso maior, né, e fazer menos exercícios, aumentando a minha força, né? Eu posso também, de repente, mesclar. Posso começar o meu treino com 1 ou 2 exercícios descansando um pouco mais. Do meio para frente eu vou diminuindo esse tempo de descanso. Então é uma forma de raciocinar para a gente conseguir trabalhar, de repente, todas as capacidades e valias físicas, né? Porque quando eu descanso mais, provavelmente eu vou ter mais força. Então, estou trabalhando um pouquinho mais de força. E eu vou desenvolver essa capacidade. Se eu descanso menos, com certeza eu vou ter menos força para realizar a próxima série. Porém, eu vou estar trabalhando qual capacidade? Capacidade de recuperação entre séries, né? Capacidade de resistência, porque querendo ou não, eu estou diminuindo o tempo de descanso, então eu tenho que ter mais resistência, né? Tenho que ter um fôlego de forma mais rápida para voltar a fazer o exercício. Então eu trabalho essa capacidade também, tá?
dentre outras, né? Capacidade do músculo se recuperar, né? De recuperar os substratos energéticos que ele, digamos, degradou na hora da realização do exercício, então melhora a minha capacidade metabólica, enfim. Então eu posso utilizar dessas estratégias, né? Ou desses raciocínios para escolher o tempo de descanso, quando eu estou falando do tempo que ele tem para treinar, do tempo que eu tenho para treinar, ou do praticante, enfim. Outra condição que influencia, qual é a condição? Os objetivos do praticante, da periodização ou do momento do treino. Então, igual eu falei, se o praticante ele está num momento que ele precisa ganhar força, com certeza eu vou escolher um tempo de descanso um pouco maior. Né? Ele já de repente está bem condicionado, aquela pessoa que tem uma pele fina, já está definido, já tem músculo, já está definida, enfim, tem bastante músculo, mas não está crescendo. Então, provavelmente, pelo feeling que a gente como treinador tem, essa pessoa talvez está precisando ganhar um pouquinho de força, trabalhar com cargas maiores para ganhar mais densidade muscular, tá? Então é interessante sim usar tempos de descanso um pouco maior, né? Depende também da periodização. Da mesma forma que eu falei que depende do objetivo do praticante, se ele quer ganhar força, se ele mesmo querendo ganhar força não for o momento de realizar um tempo de descanso maior, talvez ele precise de um tempo de descanso menor para ter mais resistência, para com mais resistência também conseguir ter mais força, né? Porque a gente usa todas as capacidades, todas as vias metabólicas na hora de realizar um exercício. Então, quando eu tenho muita força, mas eu não consigo mais progredir, de repente eu preciso trabalhar um pouquinho mais da minha resistência, para essa resistência melhorar minha capacidade recuperativa e eu ter mais força para realizar a próxima série. Então, eu melhoro o meu metabolismo em todos os aspectos e melhoro todas as valias, e assim eu consigo ter mais força e evoluir, tanto na performance quanto no físico. Depende também do momento do treino, né? Então, por exemplo, igual citei na primeira condição aqui, no tempo que o praticante tem para treinar. Então, de repente, no começo do treino eu uso séries com mais tempo de descanso, do meio para frente eu vou diminuindo isso, né? Para trabalhar todas as valias e também para conseguir mesclar, ganhar força, ganhar resistência, enfim, e ter mais experiência com todas essas características de treino. Porque a gente que treina, fica uma dica aqui, a gente precisa experimentar todas as características e desenvolver todas as valias físicas para que a gente consiga evoluir o máximo possível. Pode ter certeza. Se uma pessoa só tem força, mas não tem resistência, ela não vai ser tão boa quanto ela poderia. Se a pessoa só tem resistência, mas não tem força, a mesma coisa. Agora, se a pessoa tem as duas coisas, com certeza ela vai estar no ápice do físico e da performance dela. Tá? Outra coisa que interfere aqui no tempo de descanso entre séries, nível de condicionamento. Então imagina um praticante que treina há um mês, faz 10 agachamentos com 10 quilos cada lado. Pela minha prática, eu tenho certeza que ele vai fazer 10 quilos cada lado no agachamento, depois de um minuto ele vai fazer o mesmo agachamento, mesmo número de séries, mesmo número de repetições, mesmo peso no exercício, sem problema nenhum. Então ele pode descansar um minutinho, ele já volta para a série, ele faz a série da mesma forma. Só que conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai pegando mais peso, digamos que isso vai meio que se moldando. Ela precisa de um pouquinho mais de descanso. Aí a pessoa que está trabalhando com, 30 quilos cada lado, ela já precisa de 1 minuto e meio para descansar. Porque se ela descansar só 1 minuto, ela não vai conseguir recuperar para realizar a próxima série. Mas ela descansou 1 minuto e meio, ela recupera e faz a próxima série, com 30 quilos cada lado. Inclusive, eu já fiz isso, tá? Treinei por muito tempo, né? Depois que eu fui aprendendo que dá para descansar mais e tal, treinei por muito tempo com 1 minuto e meio de descanso, inclusive nos agachamentos. E eu consegui chegar até 40 quilos cada lado, descansando 1 minuto e meio nos agachamentos, tá? Dá pra fazer. E isso é muito bom, que melhora muito o nosso condicionamento, tanto a nível de performance quanto a nível de estética. Condicionamento, quando a gente fala de estética, é aquela pele mais fina, aquele músculo mais estriado, tá? Aquela definição maior. Quando a gente fala em fisiculturismo, né, e pensa em condicionamento, é dessa forma que a gente ressignifica essa palavra, certo? Então, uma pessoa que de repente agacha com 60 cada lado, com certeza ela já vai precisar de um pouco mais. 2 minutos, 2 minutos e meio, 3, 4, depende da pessoa, como eu já falei. Então, o nível de condicionamento influencia, né, no tempo de intervalo de repouso entre séries. Mas, vamos supor que a pessoa já é bem avançada, treina muito tempo, e ela descansa 2, 3 minutos entre séries. Não quer dizer que em algum momento ela não possa descansar 1 minuto e meio, justamente, para periodizar o treino dela voltado, né, trabalhar e usar como estratégia, né, um treino com menos descanso para melhorar o condicionamento, a resistência dela, para ela voltar depois a trabalhar com intervalos de repouso maior e assim ter mais força do que ela tinha nesse momento atual, entendeu?
Então não quer dizer que só porque a pessoa tem um nível de condicionamento alto, que em algum período ela não pode trabalhar com menos intervalo de repouso, para melhorar mais ainda a resistência dela. Porque a gente acaba periodizando o treino dos alunos dessa forma. Então um período a gente trabalha força, no outro resistência e depois hipertrofia, entre aspas. Então a gente hipertrofiou um tanto. Aí entra no platô, volta lá, trabalha mais força, trabalha mais resistência, volta para hipertrofia. Ela está melhor no nível de performance, também melhor no nível de hipertrofia. E depois ela tem que fazer de novo isso. Então, a cada vez que a gente trabalha essas valias, a gente vai melhorando um pouquinho mais. A cada ano que a gente trabalha um pouquinho mais. A gente melhora um pouquinho mais. E as preferências também influenciam no tempo de descanso entre séries, tá? Então, imagina um aluno que não gosta de descansar 3 minutos porque não tem paciência. Tá, vamos botar 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto, tá? Ah, mas ele não vai evoluir mais. É a preferência dele, tá? Então, deixa ele evoluir. Quando ele vê que não tá mais evoluindo, ele vai relatar e tal, aí tu vai explicar pra ele. Ou, se você treina assim, você vai entender que, opa, se eu não tô evoluindo mais, de repente, é aquele raciocínio que o Douglas falou. Acho que eu preciso trabalhar um pouquinho mais de força, né? Descansar um pouquinho mais para melhorar minha força, né? Depois eu volto a trabalhar com intervalos menores, né? E isso vai fazer com que eu melhore a minha resistência um pouquinho mais também. Então, esse é o raciocínio, tá, galera? Não existe uma regra. Existem muitos fatores que influenciam, tá? Nesse raciocínio, certo?